Boa noite, este é o Jornal 10. Vamos às manchetes. Representantes dos Estados insulares africanos reuniram-se hoje numa reunião ministerial na cidade da Praia. Festival de Amizade, artistas de Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde participam na sua primeira edição. Seminário de capacitação dos clubes cabo-verdianos realizados hoje na capital do país. 3 feridos em atentado em Damasco, cometido por menina de 7 anos. França vai apresentar resolução humanitária para a Síria no Conselho de Segurança da ONU. Perto de 7.200 migrantes morreram ou desapareceram em 2016. Seguimos agora com o desenvolvimento das notícias. Muito boa noite, seja bem-vindo à última edição do Jornal 10 desta semana. Os 5 arguidos da Operação Príncipe III, que aguardavam o julgamento em prisão preventiva, estão a ser ouvidos pelo Tribunal em audiência contraditória preliminar. O despacho da audiência contraditória, que iniciou na última segunda-feira, 12, deverá ser conhecido esta sexta-feira, depois de vários atrasos. Segundo fontes citada por um jornal da praça, a defesa dos arguidos afirmou que não há razões, nem de facto nem de direito, que levou o Ministério Público a imputar-lhe dos crimes de associação criminosa e tráfico internacional de droga. O juiz do processo irá ouvir versões de vários envolvidos, o que poderá, na ótica de alguns juristas, culminar com a extinção da acusação de alguns dos suspeitos, manter a acusação dos mesmos e, quiçá, indicar novas pessoas, até agora não referenciadas oficial e formalmente. Ainda conforme a fonte que vimos citando, em abril deste ano, o Tribunal da Praia decretou prisão preventiva aos 5 arguidos. Um cidadão russo esteve em prisão preventiva, mas já se encontra em liberdade condicional. Os envolvidos foram surpreendidos a bordo do navio pesqueiro Príncipe III, tendo sido apreendido 280 kg de cocaína. 3 outras pessoas implicadas no processo tiveram como medida de coação o termo de identidade e residência. A Operação Príncipe III foi efetuada em conjunto pela PJ e Guarda Costeira. Os representantes dos Estados insulares africanos reuniram-se hoje numa reunião ministerial na cidade da Praia para abordar temas relativos à dinâmica de implementação da Agenda Africana 2063, do Samoa Pathway, da Agenda de 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A reunião é para definir os caminhos do futuro para o grupo dos Estados insulares africanos e discutir a sua atuação no novo contexto regional e global, explicou a coordenadora da equipa de trabalho, Maria de Jesus Miranda. O grupo está agora a discutir a sua atuação neste novo contexto regional e global, internacional, porque estamos, de facto, o mundo todo a entrar numa nova fase. Como disse há pouco, os pequenos estados insulares são reconhecidos por todos como sendo os mais vulneráveis, como tendo necessidades especiais, como precisando de atenção especial. Portanto, isso já é consenso. Ninguém põe em causa e são constatações que até estão consagradas na maioria ou em todos os documentos internacionais e regionais. Na reunião também foi discutida a estratégia de como o grupo pode atuar de forma articulada para se ouvir a sua voz, visto que outros países insulares já respondem por si só. Ajudar a trazer para a realidade, para a concretização, todas, digamos, essas boas intenções que existem em relação aos Estados insulares. E o grupo dos Estados insulares africanos também constata que, noutras regiões do mundo, os Estados insulares estão mais organizados, já atuam assim, como um só. A região das Caribas, o Pacífico. Portanto, aqui precisamos avançar mais. E os consensos começam a formar-se já nesta reunião, já nesta fase em que nós estamos, uma certeza que vamos sair daqui, desta vez, com um grupo constituído, um grupo formalizado. Na reunião vai sair um projeto de declaração que, além de lembrar as realidades dos países insulares, também vai trazer as linhas de ação para a atuação. A declaração, além de lembrar
toda essa realidade que caracteriza quer os países insulares, quer a comunidade internacional a respeito deste assunto, a declaração já vai trazer as linhas de ação. Vamos, portanto, fixar que o grupo está constituído e vamos traçar as prioridades para a atuação, primeiramente no contexto da União Africana, e é por isso que o grupo também tem países insulares, por exemplo, que não são considerados CITES, pequenos estados insulares em desenvolvimento, porque tem que atuar no contexto africano. A reunião contou com a presença dos representantes de Comores, Guiné-Bissau, Maurícias, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Seychelles. A agência cabo-verdiana de notícias, Infopress, promoveu esta sexta-feira um encontro de reflexão sobre os desafios das agências na era da convergência tecnológica, uma reflexão que está enquadrada nas comemorações dos 32 anos daquela agência de notícias. De acordo com a organização, o evento deste encontro é estender esta reflexão a toda a sociedade e permitir que os cidadãos conheçam um pouco mais o papel de uma agência de notícias, sobretudo num país arquipelágico como Cabo Verde. O gestor da Infopress falou de desafios existentes envolvidos pouco mais de 3 décadas. A questão da modernização tecnológica, hoje nós somos obrigados a dar um outro salto, uma vez que estamos na era da convergência tecnológica, na era do multimédia. A agência de notícias não pode agora ficar, ou não pode mais ficar apenas pelo som e pela fotografia e pelo texto, portanto tem que incorporar outras linguagens. Vários painéis foram discutidos, entre eles o da sustentabilidade da agência cabo-verdiana, uma questão preponderante para todo o setor de informação a nível do país. Como garantir essa sustentabilidade? Que modelo de negócios? O mercado cabo-verdiano, a venda de conteúdos, a distribuição de conteúdos é suficiente para garantir a sustentabilidade da agência de notícias, ou o Estado tem que continuar a financiar esse serviço público de notícias? Portanto, é o debate que nós aqui trouxemos e que continua naturalmente. Carlos Santos chegou mesmo a realçar que, neste momento, o órgão público de comunicação social enfrenta algumas dificuldades. Nós temos algumas dificuldades, porque durante vários anos o Estado não investiu na Agência Cabo-Verdiana de Notícias. Hoje, por exemplo, para ter uma ideia, a agência não cobre todo o país. Nós estamos presentes na Brava, em São Nicolau, na Boa Vista, não temos nenhum correspondente fora de Cabo Verde. E é claro que, como a agência, que é grossista de informação, que tem que estar à frente dos outros órgãos, porque é ela que abastece os outros órgãos de comunicação social, a agência devia estar, por exemplo, junto das comunidades cabo-verdianas. No encontro participaram investigadores, professores universitários, jornalistas e outros profissionais, visando juntos pensar o reposicionamento e estratégia e outro modelo de negócios para a Infopress. Foi promovido hoje no Instituto Camões, na cidade da Praia, um encontro de reflexão com jornalistas sobre as agências noticiosas enquanto fontes primárias. Esteve no centro de debate a Infopress. O reitor da Universidade Jean Piaget, Joseph Zmaniak, e o ex-passeado da agência de notícia Infopress, José Correia, abordaram hoje o tema As agências enquanto fontes primárias, caso Infopress, durante o encontro de reflexão promovido por esta. Para José Zmaniak, Cabo Verde está perante uma situação paradoxal. O tema que abordamos era a presença das notícias sobre a África nos meios da comunicação social em Cabo Verde e sobre a qualidade da informação sobre a África nas agências africanas. E estamos perante uma situação paradoxal, porque a África está quase ausente nas notícias ou nos comunicados produzidos pelas agências noticiosas africanas. A África continua como uma terra incógnita e, infelizmente, os africanos são informados sobre a África pelos fornecedores de conteúdos europeus ou norte-americanos. Já José Correia, enquanto orador, defendeu a necessidade da agência de notícia cabo-verdiana apostar em novas tecnologias. O tema é importante e atual e vai ao encontro daquilo que são as aspirações da agência de notícias hoje e sempre. Ou seja, é fundamental o investimento não só nas novas tecnologias,
ou seja, no lado físico, mas também é importante o investimento nos recursos humanos. Neste momento, o que nós verificamos é que há um déficit do ponto de vista técnico. Os jornalistas, enfim, nem todas as condições do ponto de vista laboral estão reunidas. O site não é atrativo, não é rápido, há problemas de rapidez na internet, mas também é um problema de conteúdos. Eu julgo que neste momento ainda há alguma dificuldade em os jornalistas irem mais além, em ter acesso a fontes mais inovadoras. Tem dificuldade em ter acesso a uma diversidade maior de conteúdos, esses tais conteúdos mais atrativos, mais interessantes, os tais conteúdos que os órgãos de comunicação social para os quais a agência, em princípio, deve trabalhar, não têm acesso. Há uma espécie de sintonia entre aquilo que a rádio, a televisão e os jornais publicam e aquilo que a agência publica. Em reflexão sobre o tema, as agências, enquanto fontes primárias, teve a participação de alguns jornalistas. Para além deste tema, abordaram também a sustentabilidade das agências no comércio de informação e os desafios da convergência tecnológica para o jornalismo de agência. O CAF, juntamente com o FCF, realizaram hoje um seminário com o intuito de capacitar os clubes cabo-verdianos a participarem no Campeonato dos Clubes Africanos, assim para não ficarem apenas na seleção, visto que os clubes não têm condições de financiarem o campeonato. Seminário de licenciamento de clubes da CAF é um seminário que visa capacitar os clubes de todas as federações africanas filiadas na CAF, de modo a que elas possam saber como é que funcionam as provas dos clubes da CAF. A nível de clubes, a CAF tem duas provas, Liga de Campeões e a Taça, e então Cabo Verde é neste momento o último país que faltava para que fosse feita esta formação. Esta formação visa também os clubes saberem adequar-se internamente para depois poderem competir em provas da CAF. Cabo Verde tem estado há muitos anos fora em termos de clubes da competição da CAF. E nós entendemos que Cabo Verde não pode continuar arredado daquilo que é a sua confederação, que é a CAF. Nós temos que criar as condições internas, temos que dar aos clubes a respectiva formação para que possam, dentro de um tempo razoável, poder voltar a ter condições de competir. O artista e produtor luso-cabo-verdiano Looney Johnson atua este sábado 17 numa das discotecas de Portugal, uma oportunidade para apresentar o seu terceiro álbum, lançado este ano, intitulado Believe. De acordo com a página oficial do artista, o concerto vai servir para, além do artista repescar os grandes sucessos da sua carreira, apresentar novas músicas do álbum editado em março último. A animação do espetáculo vai estar a cargo dos DJs residentes Fofuxo, Júlio e Missy Gasolina. Este terceiro álbum, composto por 18 temas, conta com estilos como Afro Naija, Afro House, Kizomba e Reggae. Looney Johnson é produtor do Vamos Ficar Por Aqui, de C4 Pedro e Uma Chance de Jorge e Miúda Linda de Nelson Freitas. Cantores angolanos, cabo-verdianos e são-tomenses juntam-se este sábado em São Tomé, na primeira edição do Festival de Amizade, que pretende, além de promover a amizade entre estes povos, internacionalizar alguns jovens talentos da música são-tomense. Os organizadores pretendem estender o evento a todos os países da comunidade de língua portuguesa no futuro próximo, segundo a organização. Angola e Cabo Verde far-se-ão representar neste festival por apenas 2 cantores, respectivamente, enquanto o país anfitrião levará ao palco pelo menos 6 artistas musicais. Cataleia é a cantora convidada para representar o Brasil neste evento de espetáculo que pretende uma diversidade ritma e de géneros musicais de países que partilham a língua portuguesa. Este primeiro festival de amizade terá como palco o estádio 12 de julho, na capital são-tomense, e é promovido pela Organizar Eventos, com a colaboração do Instituto Nacional da Juventude São-Tomense e patrocínio da empresa de telecomunicações Unitel. A reportagem desta semana foca no alcoolismo. Vamos acompanhar.
O consumo abusivo do álcool é uma das principais causas de morte no nosso arquipélago, constituindo assim um problema grave para a família e para a própria sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3,3 milhões de mortes globais são devidas ao consumo excessivo do álcool. Este diferencia do alcoolismo, pois não inclui uma vontade incontrolável de beber, perda do controle ou dependência física. E abuso de álcool, e pode usar hoje, e usa em tchau quantidade, e pode parar, depois, amanhã, e pode consumir. Mas o alcoolismo é que está conseguindo parar, já é uma doença. Mas o alcoolismo está começando a partir do momento que nunca se consegue estar sem beber nada. Já no cérebro, já está tão acostumado com aquela substância no corpo, já não está começando a usar com o bebê, para nosso corpo ficar direito, para nunca ficar com tremor, para nunca ficar com insônia, para não ficar direito. E lá já está começando a correr desculpa, não está bem, não pode sentir direito, não está bem, não pode ir para o trabalho, não pode dar coragem. Então é lá que está começando. A hora que nunca se consegue controlar, que o organismo já necessita daquele álcool para poder funcionar. São vários os fatores que podem estar na origem do alcoolismo, desde sociais, psicológicos e genéticos. O álcool pode ser utilizado como fonte propulsor de desenvolvimento econômico e diversão social e é cada vez mais consumido. A necessidade de consumir em quase todas as ocasiões faz com que os jovens e não só passem de um simples consumidor para um dependente. Já em Cabo Verde, o próprio ambiente proporciona ao consumo do álcool, bem como a falta de fiscalização nos estabelecimentos que disponibilizam bebidas alcoólicas. O ambiente da sociedade cabo-verdiana que existe atualmente, ele é um ambiente muito, não só atualmente, mas desde há muito tempo, mas atualmente com outros elementos, ele é um ambiente muito propício, né, muito favorável ao consumo do álcool primeiro, né, ao consumo abusivo e naturalmente depois, portanto, ao desenvolvimento do problema que é o alcoolismo enquanto doença. Então nós temos para já, existe todo um ambiente comercial muito estimulador, não é? ao consumo. Há muita disponibilidade de bebidas alcoólicas em Cabo Verde. Por outro lado, há uma fraca fiscalização dessa comercialização. Em Cabo Verde, o grog está entre as bebidas alcoólicas mais consumidas, seguidas da cerveja, do punch, entre outras. Normalmente, começa-se com uma bebida mais fraca, como o vinho, e só depois prossegue-se para outras substâncias mais pesadas. As pessoas que começam com o grog, principalmente jovens que estão na camada juvenil, eles começam com beber substâncias lá, depois eles podem beber para outros tipos de drogas, como cannabis, crack, pedra. A hora que não bebe, está na euforia, experimenta coisas novas, e é logo que não está começando com a funda. Não está começando a experimentar outros tipos de droga. Ela já, para além de ter um alcoolismo, não tem dependência de outros tipos de droga, para além de álcool. Os dados atualmente apontam que cada vez mais as crianças e os adolescentes experimentam bebidas alcoólicas. De acordo com a Comissão de Combate à Droga, em 2013, 40% das pessoas que consumiram o álcool afirmaram que iniciaram tal prática a partir dos 7 anos. Em Cabo Verde, ainda não há estatística de mortes causadas pelo alcoolismo. Porém, o Boletim Farmacovigilância da ARFA revela que as perturbações ligadas ao consumo do álcool constituem uma das principais causas de morte em Cabo Verde, apresentando assim o país a percentagem mais alta de mortes associadas ao álcool entre os países lusófonos africanos, cerca de 4%. A relação entre as bebidas alcoólicas e o medicamento é perigosa, pois o álcool pode diminuir ou aumentar o efeito do remédio. Mesmo que seja uma pequena quantidade, altera os medicamentos, resultando em produtos tóxicos para o organismo que podem danificar órgãos como o fígado, o estômago e cérebro. Desaconselha-se normalmente a utilização do álcool com a utilização de medicamentos porque podem haver interações medicamentosas. Essas interações podem resultar em ausência de eficácia desse medicamento ou aumento do risco de a toxicidade desse medicamento aumenta. Os medicamentos mais utilizados, o paracetamol, por exemplo, muitas pessoas combinam esses dois, mas é altamente
tóxico, porque o álcool favorece a transformação do paracetamol numa substância tóxica para o fígado. E a utilização em determinadas quantidades pode provocar falência hepática, a pessoa morrer. Exemplo também do ibuprofeno, por exemplo. O álcool favorece hemorragias gastrointestinais quando utilizado com ibuprofeno. Acrescenta ainda que há alguns grupos que apresentam maior risco às interações entre o álcool e os medicamentos. Para além disso, as pessoas do sexo feminino são mais vulneráveis aos impactos do consumo do álcool do que os homens, pela concentração menor de água e músculos que as mulheres têm no organismo. Nesse sentido, verifica-se também que as mulheres têm mais dificuldades de acesso ao tratamento. O acesso ao tratamento para as mulheres é ainda mais difícil do que para os homens. Um desses é essa, procura menos, e há outras inerentes à condição das mulheres mesmo, permanecerem no tratamento, continuarem no tratamento. A compulsão à vontade incontrolável de consumir álcool constitui uma das principais causas para a não independência desta bebida, isto porque se afigura como uma necessidade que se mostra tão forte quanto a sede ou a fome. Outros elementos também caracterizam o alcoolismo, como perda de controlo, dependência física e tolerância, que é a necessidade de aumentar as quantias de álcool. E compulsão é, por exemplo, a hora que está no tratamento, esse vai para casa, esse pode continuar na reunião, a hora que esse vai para casa, de tanto falar não, tem aquele dia que o corpo, está da massa, esse tem que estar aqui na bebida, esse começa a beber. E aquela quantidade é bem maior daquele que você tem estado a beber. Imagina, você tem seu tempo sem consumir, a hora que você volta a consumir, você consome tchau. O álcool, apesar de ser aceito pela sociedade, oferece um conjunto de perigos tanto para quem o consome como para as pessoas que estão mais próximas, entre as quais acidentes de trânsito, problemas no trabalho, comportamentos antissociais, violência doméstica, entre outros. Além disso, altera os padrões funcionais de alguns órgãos como o fígado, o coração, o aparelho digestivo, o sistema nervoso, os rins e os pulmões, levando à demência e à dependência física. Entre as doenças que podem surgir do alcoolismo estão a gastrite, a hepatite ou cirrose hepática, a infertilidade, demência e amnésia. Ainda pode abrir caminho para outros tipos de doença, conforme nos explica esta técnica que trabalha no Departamento Psiquiátrico da Trindade. Por exemplo, pessoas que estão consumem, né? Você a hora que se consome, você fica embriagado, você está só naquele poder de decidir. Então pode trazer aquele HIV, envolvimento sexual com outras pessoas, e também aparecimento de doenças mentais, porque tem às vezes doença mental, outros tipos de doença mental, às vezes aparece com ingestão de substâncias psicoativas. Pode ser que só HIV, mas pode ser câncer, com o consumo de álcool pode trazer aparecimento de câncer, é um fator de risco. O alcoolismo é uma doença crônica que, apesar de não ter cura, tem tratamento. Este é dividido em várias etapas, desde a desintoxicação e a reabilitação. No entanto, só é possível o tratamento se o próprio indivíduo estiver interessado na sua recuperação. Ali na Trindade, doentes também pedem ajuda, às vezes familiar que está atrás, às vezes também é só. A hora que é o primeiro internamento, que já serve uma lita ajuda. Então tem aquela primeira fase, que é a fase de desintoxicação, onde não administra soro, com vitaminas que te quebra durante o consumo de álcool, tiamina, complexo B e diazepam. Depois também tem que tudo terça-feira tem reunião de grupos alcoólicos anônimos que acontece, onde tudo que as seguintes pessoas que estão lá de fora, ali dentro, estão reunidas para uma reunião. A reunião é extremamente importante, principalmente para dar motivação de quem quer parar de consumo. E nós enfermeiros temos que estar também a fazer psicoterapia de grupo, onde é importante, onde o doente está aceita, mas tem aquela doença, e onde se arranja mecanismos para que saia fora dali, que se tenta esquiva, que volta ao consumo. Um dos mecanismos que os enfermeiros trabalham com os doentes de modo a não voltarem ao consumo do álcool e saber dizer não em todas as ocasiões que conduzem à experimentação de bebidas alcoólicas. Porém, há momentos em que há recaídas e o alcoólico tende a retornar ao tratamento e orientações que evitem situações de risco. Temos casos de pessoas que estiveram bem durante mais de 10 anos, ainda ontem tínhamos um que 11 anos e 6 meses. Bem,
mas voltou a consumir e já está há 4 meses numa situação de consumo exagerado todos os dias. Anteriormente tivemos um que teve 20 anos sem consumo, esteve bem durante 20 anos, depois retomou e está numa situação deplorável atualmente. Durante o processo do tratamento e não só, uma das barreiras que impedem a recuperação é a não aceitação da sociedade e do próprio alcoólico de que uma pessoa pode ser um doente por causa das bebidas alcoólicas. Para tratar é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que tem uma doença, procurar tratamento para isso. E às vezes até procurar o tratamento leva um tempo, até porque mesmo por causa desta doença, num primeiro momento há sempre a negação. A pessoa mesma não admite que tem um problema, acha que bebe porque quer e vai parar quando quiser. No Hospital Psiquiátrico da Trindade, o alcoolismo tem sido uma das principais causas de internamentos do que outras substâncias. Na maioria são levados pela família, o que é importante para a recuperação. E até para a pessoa no plano de saúde mental que foi lá em 2012, onde está lá 3/4 de internamento no Hospital Psiquiátrico de Trindade é por consumo de substâncias psicoativas, onde aquele primeiro é o consumo de álcool, depois substância de eleição, cannabis, padinha, depois cocaína e que os outros tipos de drogas. Tendo em conta os efeitos que o álcool pode provocar na vida de um indivíduo, o governo já elaborou um plano estratégico de prevenção e combate ao consumo do álcool na sociedade cabo-verdiana, conforme elucida o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Prevenção do Alcoolismo, o antropólogo Orlando Borja. Um plano de combate ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas e ao próprio alcoolismo deve contemplar várias áreas. Portanto, neste momento o país tem um plano disso. A nível do governo foi aprovado ainda em 2016 um plano estratégico de prevenção e combate aos problemas ligados ao álcool. E que de fato lá vem definir as estratégias nas várias áreas, né? Desde a área, né, que tem a ver com a fiscalização, da legislação, da prevenção, do tratamento, que faz parte também. Né? Então, um plano deve contemplar todas essas áreas. A parte da prevenção, que é fundamental neste momento, porque é onde você pode, de alguma forma, travar o aumento. O alcoolismo ainda é um grande desafio em Cabo Verde. Para combater esta problemática, é preciso um conjunto entre famílias, técnicos de saúde e a sociedade no geral. É de salientar que o alcoolismo, mesmo não tendo cura, é tratável, o que significa que mesmo que um dependente do álcool esteja sem beber por muito tempo, ele ainda está suscetível a recaídas e deve continuar a evitar todas as bebidas alcoólicas. A partir de agora, África em manchete. Vem connosco ao berço da humanidade através das lentes da VOA. Somália, bombista suicida detonou veículo carregado de explosivos em posto de controle do exército em Mogadiscio, matando-se e ferindo várias pessoas. Libera Hidroelétrica de Monte Café a operar pela primeira vez em 26 anos após ser destruída durante a guerra civil no país. Etiópia e Addis Abeba decorre um Addis Foto, criado para levar fotógrafos negros, americanos e africanos a juntarem-se e encorajarem fotógrafos locais a fazer as suas histórias. Burkina Faso, cientistas testam sabão especial para repelir mosquitos e proteger pessoas da malária, doença que desde 2015 matou cerca de 500 mil pessoas, na sua maior parte em África. Gabão está em Porto Gentil, barco de prospecção chinês de águas profundas, para investigar as ondas sísmicas nas águas equatorianas. A Síria suspenso de novo a retirada de civis.